Em 2006, Steven Rataja, de 46 anos, se mudou para a cidade de Chadron, no estado de Nebraska, Estados Unidos. Ele era professor de matemática e rapidamente conseguiu um emprego na Chadron State College. Steven era conhecido na comunidade por ser considerado um verdadeiro gênio da matemática e também por sempre ser visto andando ou pedalando em sua bicicleta por aí. Steven, por opção própria, não tinha carro, apesar de ter dificuldades de locomoção devido a um acidente que havia ocorrido no ano anterior, quando fraturou sua bacia. Porém, no dia 5 de dezembro daquele mesmo ano de 2006, todos estranharam quando Steven não foi trabalhar e também não foi visto andando pela cidade como de costume. Amigos e familiares também não sabiam onde ele estava e tudo parecia muito estranho, já que Steven era um funcionário padrão e jamais iria faltar ao trabalho sem avisar ninguém. No dia seguinte, nem sinal de Steven, e algumas pessoas mais próximas então foram até a casa dele, e tudo estava em perfeitas condições, nada de suspeito havia no local. A polícia então foi chamada e descobriu-se que Steven tinha ido ao banco local às 8h24 da noite do dia do desaparecimento e sacado $100. Por isso, a polícia considerou que provavelmente ele havia feito uma viagem não programada, apesar da insistência de todos os que o conheciam, que Steven jamais faria nenhuma viagem sem avisar ninguém. Inclusive, no dia seguinte ao seu desaparecimento, estava marcada uma aula de reforço com um aluno. Apesar da tese da polícia, os dias e semanas foram se passando e ficou claro que Steven havia desaparecido de fato. Diante disso, muitos levantaram a hipótese de que ele tivesse sido vítima de uma ou mais pessoas intolerantes. Isso porque, apesar de amigos e familiares informarem que Steven não era homossexual, muitas pessoas achavam que ele era, provavelmente por alguma característica de sua personalidade e jeito. Seja como for, essa hipótese não possuía nenhuma evidência que a sustentasse, e sem pistas, a polícia não tinha o que investigar. Até que no dia 9 de março de 2007, 2 fazendeiros que estavam nas colinas próximo ao campus da faculdade se depararam com uma árvore queimada. O que mais intrigou os fazendeiros é que esta árvore estava sozinha, não havia outras árvores em volta e a grama e o mato não estavam queimados, apenas a árvore especificamente. Curiosos, os fazendeiros chegaram mais perto e se depararam com um corpo carbonizado amarrado à árvore. A polícia logo foi chamada e identificou como sendo Steven Rataja. Steven estava amarrado na árvore pelo tronco e pela barriga e estava com os tornozelos também amarrados. Havia uma bolha de plástico derretido próximo a ele que não foi possível identificar que item era antes de derreter. Havia também uma garrafa de água fechada, restos de uma lanterna destruída pelo fogo, uma Tupperware e 375 ml de licor de menta em uma garrafa. Não foram encontradas digitais, pegadas ou qualquer evidência da presença de outras pessoas no local. Na autópsia, identificou-se que a causa do fim da vida de Steven tinha sido o fogo, uma combinação das queimaduras severas e da inalação de fumaça. Também foi constatado que antes de perder a vida, Steven tinha ingerido uma grande quantidade de álcool, ou seja, ele estava embriagado no momento do incidente que o vitimou. A polícia então considerou que Steven havia feito aquilo consigo mesmo, encerrando o caso. Porém, para familiares e amigos, essa conclusão oficial não fazia sentido. Primeiro, porque Steven já tinha contado sobre vários planos futuros. Segundo, que apesar de realmente sofrer de depressão, ele estava muito bem, segundo pessoas próximas. Além disso, como Steven teria amarrado a si mesmo na árvore, tendo seu problema de locomoção no quadril, e como ele teria subido a colina que tem um terreno acidentado, sendo que sua condição tornaria essa tarefa muito difícil, quase impossível para ele. E porque Steven, caso realmente quisesse fazer aquilo consigo mesmo, iria escolher um método tão horrível, sendo que existem outras formas muito mais simples, rápidas e fáceis de se fazer isso. Por isso que, apesar da conclusão oficial do caso, a maioria das pessoas que conheciam Steven acreditam que uma pessoa ou um grupo de pessoas fez aquilo com ele.
Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e vir membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.